Boa tarde, pessoal do YouTuber. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal do escritor Charles Lins. Nós estamos postando uma série de vídeos que tem por título Cultura em Doses. E nós queremos, nesta tarde, postar mais este material aí que fala a respeito do documentário Democracia em Vertigem, onde nós percebemos que foi infiltradas diversas mentiras e de uma forma sorrateira, diversas formas de acobertar o pior ladrão da história do Brasil, culpando o seu próprio partido, culpando o próprio sistema, e juntamente com outros repórteres, né, e estudiosos, nós conseguimos chegar no denominador comum do que este documentário realmente tem um viés político para enganar a nação brasileira, principalmente os jovens que estão ainda adentrando na vida como eleitor, e nós precisamos aqui, como defensores da democracia, nós mostrarmos a mais pura verdade. Roda a vinheta aí e vamos ver esse vídeo aí maravilhoso. E se você curtir, você dê um like, você compartilhe, porque a nossa ideia é democratizar, viver uma democracia, é o nosso intuito. Nós vamos conseguir juntos vencer juntamente como fiéis brasileiros. Um grande abraço e vamos curtir aí junto. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Petra, for the first time voting in a historical election. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Para sucedê-lo, ele escolhe Dilma Rousseff, que se torna nossa primeira presidente mulher. Todos nós seremos julgados pela história. Parecia uma mudança de símbolos. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro dá lugar a um abismo. O partido é pego num escândalo de corrupção, a maior investigação na história do país. O que vão pensar de nós? Mas o arrependimento eu tenho de ter feito mais. Crimes include fraud, slavery, even homicide. Uma presidente destituída, um presidente preso. A nossa democracia está desmoronando. Essa farsa sexista. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. Me surpreendi, eu aguentei bem assim até o final. Aí embrulhou o estômago, né? Porque ver um ladrão ser tratado como herói ofende muito o nosso senso de justiça. Mas aqui eu queria fazer um apelo. Esse é um documentário que toda a direita brasileira precisa assistir. Por isso eu conclamei toda a direita a assistir o documentário, é a narrativa, certo? E aí, da mesma forma que eu separei 5 pontos de fato, tem 5 narrativas aqui que são perigosíssimas. A primeira, associar a Lava Jato com entreguismo, antipatriotismo e conspiração internacional. Olha bem essa frase, ouvinte, repara, abre aspas do documentário. A Operação Lava Jato investiga a Petrobras, que anos antes tinha sido alvo de espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos.
Olha só, esses assuntos no tempo e no espaço, eles não são relacionados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Investigação e espionagem são conceitos ainda distintos. Mas olha como o texto faz. Ele utiliza o quê? Uma oração subordinada para criar no espectador a ideia não apenas de correlação, mas de nexo e de continuidade. Qual que é a ideia? É como se os Estados Unidos e a Lava Jato fossem inimigos da Petrobras e em equivalência moral. Primeira narrativa. Segunda, aí ó, isso é bem óbvio, né, que é difamar o Jair Bolsonaro, associando ele tanto à violência quanto à covardia. Durante o discurso do Jean Willis, quando o deputado diz que o impeachment é uma farsa, ele complementa, apoiada por torturadores covardes. Qual que é a imagem que ilustra esse momento da fala do Jean Willis? Vai entrar lá a feição apreensiva do Bolsonaro. Cabem muitas críticas ao presidente, mas ele não é, nunca foi torturador e muito menos um covarde. Aí a terceira... Elogiou mas elogiou torturador. Tudo bem, mas ele não é torturador. Não, mas a tudo frase bem, é, Caio. ele é torturador. Gente, eu E aí aparece a imagem do cara. da tortura, ele elogia um cara que enfiava ratos em vaginas. Aí tem o terceiro ponto. Eu preciso ir, Caio, rapidinho, vai um a um, vai. O terceiro, tá esperando a linha. o terceiro ponto é o seguinte, a entrevistadora pergunta pro Lula sobre um arrependimento, portanto, um remorso que é protagonista na carreira política do Lula, na consciência dele, se é que ele tem uma. Abre aspas pro Lula. Mas um arrependimento eu tenho, de não ter feito mais, eu não ter mandado pro Congresso, no meu mandato, a regulação dos meios de comunicação e 9 famílias que comandam os meios de comunicação no Brasil. Lembrando, proposta da campanha do Haddad, regulação social da mídia. Então, olha só, ele tá incutindo na cabeça das pessoas, e o documentário faz isso, que o melhor fiscalizador da mídia, Edgar, é o governo. Isso é a prova mais eloquente de que a grande imprensa e as suas redações esquerdistas, elas são a maior concentração por metro quadrado de idiotas úteis. Mas essa visão não porque é novidade. Eles militam contra a sua própria liberdade. Mas a visão não é novidade. De tudo que o Lula ela tá mostrando. De tudo que o Lula podia ter feito. Ela tá mostrando. Imagina isso. Não, mas o inédito é o seguinte, de tudo que o Lula acha que podia ter feito, o mais importante, a principal preocupação é controlar a mídia, né? Que, aliás, é alinhado com a frase final do documentário, que fala o seguinte: somos uma república de famílias. Umas controlam as mídias, outras os bancos. Sim, e a solução para isso não pode ser um governo socialista, centralizador, intervencionista e autoritário no modelo venezuelano. A solução, o que é? É livre mercado. E o PT quase obteve hegemonia do controle político. E juro, esse é o último ponto, porque fala do triplex e amarra com tudo que a gente tem conversando essa semana. É a falácia da ausência de provas, como o Ciro Gomes trouxe aqui do tal do conjunto indiciário. Isso é um caso clássico de falácia do espantalho. Uma pessoa fala X, a outra pessoa diz que essa pessoa falou Y e combate essa narrativa. Olha o que o procurador fala, abre aspas: não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato dele não figurar como proprietário é uma forma de ocultação, de simulação da verdadeira propriedade. É o que a gente sempre fala, não existe recibo de propina. Olha o que o documentário fala na frase seguinte, explicando supostamente o que o procurador está falando. O fato de que não existem provas de que ele é o dono do apartamento é considerado prova da sua tentativa de escondê-lo. E essa prova, então, é usada como evidência de que ele é o chefe do esquema. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. O procurador explica a natureza do crime do colarinho branco e ela vem com essa narrativa mentirosa de que o fato de não haver prova constitui prova e que esse é o liame para mostrar que ele é o chefe de alguma coisa. Pelo amor de Deus, olha a ficha corrida do Lula. São um processo condenado em segunda instância, um na primeira e é réu em outros 6. Então, assim, é um grande absurdo isso. Mas você é acionário, republicano, monarquista e mais. Esse é um documentário que todos aqueles que não se sentem representados por Lula e pelo PT têm que assistir, né? Porque Democracia em Vertigem, em última análise, é uma peça de propaganda política mentirosa travestida de arte. É exatamente isso que ela é. Mente sobre fatos e está a serviço de uma narrativa. Agora, por que a gente assiste algo que não é verdadeiro e não é factual? Porque da mesma forma que o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa, o preço de não se debater política, certo? De não falar sobre isso, é aceitar calado a versão de quem fala mais alto. Quais fatos mentirosos, Caio? Já vamos chegar lá. E a democracia em vertigem, não é que ela fala alto, ela grita a plenos pulmões. E não é pra mim, não é pra você, ouvinte, que já tá vacinado contra os mandos e desmandos do PT e da sua cleptocracia. O problema são os milhares e milhares de jovens que vão
ter contato com essa narrativa de agora em diante. Então, para você desconstruir uma mentira, é fundamental você conhecê-lo. O Fefito me perguntou quais são os fatos, né? Infelizmente, eu não posso falar aqui, sabe por quê, Fefito? Porque eu estava assistindo o documentário, fazendo anotações no celular, e eu anotei 46 pontos de controvérsias que dão 4 folhas em tamanho Arial 12. Então são 4 páginas, né? Provavelmente é mais do que o Lula escreveu de próprio punho em toda a sua vida pública. Mas aí eu acho que para acontecer um debate de fato, você tem que disponibilizar esses pontos, né? Porque não dá pra gente trazer eu selecionei o top 5. Eu selecionei o top 5 das mentiras factuais, hein? Depois vamos falar de narrativa. Vamos ficar nos fatos. Primeiro, já na introdução, o documentário ele apresenta a sinopse e ele afirma o seguinte, que o Brasil, abre aspas, está caminhando para seu passado autoritário. É uma referência clara ao regime militar. Vamos lá. O Brasil tem um governo eleito que tem viés descentralizador, liberal e federativo. Portanto, ele prega mais dinheiro e poder para estados e municípios e mais dinheiro e poder para a sociedade, como reduzindo impostos e enxugando a máquina pública e limitando a burocracia. Nenhuma minoria no Brasil hoje em dia é física ou juridicamente perseguida. Nenhum direito ou garantia fundamental foi suprimido da legislação. É mentira. Isso é mentira. Primeira coisa. Segunda coisa, sobre o mensalão. Olha o que diz o documentário. Abre aspas. Estouro mensalão. Seu partido, o PT, é acusado de comprar votos para apoiar projetos. Aqui, a narrativa é diluir a culpa numa pessoa jurídica, o PT. Só que quem comprou votos não foi o PT. Quem comprou votos sistematicamente foi o governo, comandado por Lula, Disseu e Palocci, não é o PT. E apoiar projeto é eufemismo. O Lula comprou o Congresso. E chega a ser bizarro, porque ela mostra as cenas do Lula no hotel negociando o impeachment da Dilma. Como se ele estivesse fazendo articulação política, quando a gente sabe muito bem que ele estava negociando emendas. Terceiro ponto, fala o seguinte, Moro foi treinado nos Estados Unidos. Tá? Isso é aspas do documentário. Essa ideia, ela se baseia num documento vazado pelo Wikileaks de um fato de 2009. Sabe o que diz o documento, para quem for ler? Ele se refere a um seminário de juristas do Brasil e dos Estados Unidos que durou 5 dias e aconteceu no Rio de Janeiro, no qual o Moro foi palestrante por causa da sua expertise no combate à corrupção. Isso desde 2009. Quarto ponto. Esse aqui é muito importante, porque reflete a falsa polarização que eles tentaram criar entre PT e PSDB. Aécio não aceita o resultado da eleição e, por isso, lidera como protagonista o impeachment da Dilma. Olha, pedir auditoria de urna eletrônica é diferente de não aceitar o resultado. E não só o Aécio, mas todo o PSDB só embarcou no impeachment na última hora. Frase do Aécio sobre impeachment, abre aspas, não sou golpista, sou filho da democracia. Gente, pelo amor de Deus, deem um Google. Ele vai entrar no final do processo. Foram os movimentos sociais e as ruas que puxaram o impeachment. Quinta mentira, razões para o impeachment. Primeiro, substituir o governo Dilma pelo governo Temer, do MDB, para parar a Lava Jato. É mentira, isso nunca aconteceu. A Lava Jato ganhou fôlego depois da Dilma. Tanto que Cunha e Gedel estão presos e o Temer, mesmo o Temer, ex-presidente da República, já foi preso também. Outro motivo para o impeachment, eliminar a esquerda brasileira, mesmo que isso custe sacrificar um braço da elite econômica, a teoria da conspiração. Tentou-se de tudo para livrar os poderosos da cadeia no Brasil. O impeachment, pessoal, é um processo político e jurídico. A razão jurídica foi o abuso daquele expediente de fraude fiscal com bancos públicos para cobrir os rombos orçamentários. Ninguém fez isso mais que o governo Dilma e o próprio documentário admite. Agora, politicamente, além dos escândalos de corrupção que erodiram a popularidade da Dilma, na verdade do governo Dilma, a economia estava em frangalhos. Você tem recessão, desemprego, inflação recordes devido à má administração e o documentário admite isso também, ele fala explicitamente em erros na economia. Então, assim, isso sem falar no começo, que falam que em 2003 havia um medo acerca da posse do Lula, que não iam deixar ele tomar posse. Imagina, o Fernando Henrique trabalhou avidamente para que isso acontecesse sem problema nenhum. Então, mas assim, o medo acontece desde 89, quando ele se candidatou. Né? Agora, quanto ao Aécio, a gente tem no documentário imagens do Aécio muito inflamado, inclusive. O PSDB 9 meses depois da eleição. O PSDB pode ter entrado só depois no processo de impeachment, mas contra a eleição da Dilma, ele continuou se pondo de maneira
muito, muito fortes. Depois, basta... A gente tem memória, Caio. Olha o quanto a Aécio não pareceu um menino chorão e o quanto ele não passou a discursar reclamando da lisura de uma eleição que, de fato, foi lisa. Na verdade, foi... inclusive auditada e dada como certa. Que ela é inauditável, não aceitou a derrota. Não tem recibo do voto, vamos por isso lá, muita gente defende o voto impresso. Sim, vamos dinamizar aqui a história pra gente poder seguir. Esses são os fatos. Eu peguei aqui os 5 principais, mas tem muito mais.